Olá, querida turma do sétimo ano da Escola Cristã Eduardo Miller. Aqui é o professor Rodrigo Calderaro, leciono História e Estudos Amazônicos. Bem, vamos dar seguimento ao nosso conteúdo para a terceira avaliação. Acredito que tenha sido dado muito bem na segunda avaliação e gabaritado a prova, que com certeza estava ao alcance de todos e todas que fizessem a pontuação máxima. Acredito que todos que acompanharam as videoaulas conseguiram um ótimo desempenho. Então, enquanto nós não temos as notas da segunda avaliação, nós vamos estudando para a terceira avaliação. Vamos abrir o nosso livro da Conquista no volume 2. As duas primeiras páginas referem-se ao capítulo 5, que é o capítulo que vai tratar do continente africano. Enquanto nós estudamos as grandes navegações em Europa, nós vamos estudar neste mesmo período já como que o continente africano estava sendo desenvolvido, habitado, ocupado, quais reinos ele abrigava, etc. Quando pensamos em África, nós geralmente temos a ideia de um continente pobre, muito grande, a presença de muitos desertos, pessoas exclusivamente de pele escura, os negros ou pretos, enfim, temos ideias, são essas ideias que nos vêm por conta do que é vinculado na mídia, por conta da situação atual de muitos países africanos que vivem em situações de pobreza, e guerras civis, etc. Mas não é bem isso, nem sempre foi assim. Portanto, nós vamos entender melhor o processo histórico da ocupação do continente africano, em contato com os europeus, etc., para podermos entender este continente tão diversificado e tão rico em história. Venham comigo então. A primeira coisa que vamos entender sempre que estudamos um conteúdo novo são aquelas três perguntinhas. Onde? Nosso assunto está situado justamente no continente africano. Nós vamos estudar reinos que floresceram, que foram estabelecidos neste território do continente africano. Quando? Bem, alguns reinos foram estabelecidos antes do período que está demarcado aqui, séculos 12 a 17. Porém, nós vamos entender por que este período, este recorte dos séculos 12 a 17. Porque o nosso referencial é o contexto da formação em Europa do sistema feudal, a Idade Média em Europa. Esses reinos estão se desenvolvendo em África junto com o florescimento do sistema feudal lá em Europa. E o século 17 marca o conhecimento das grandes navegações. Vamos lá. Virem aí a página. Na página 3, nós vamos ver o tópico Uma África com muitas histórias. Esse tópico nos sugere que a gente vai logo grifando aqui esses dois parágrafos que são muito importantes para que a gente introduza esse conhecimento. O continente africano é o terceiro maior continente em extensão territorial, que significa que em tamanho de terras, em quilômetros quadrados, ele é o terceiro maior continente do globo. E a palavra diversidade, que está aí no segundo parágrafo, é destacada por quê? Porque esta palavra define o continente africano. Trago duas imagens para vocês. Uma delas, aqui acima, é o deserto do Saara. E a outra ao lado é o Monte Kilimanjaro, um dos maiores montes, um dos maiores picos do mundo. Vocês veem que a paisagem é bem diversa. Enquanto que o deserto do Saara é predominantemente quente e seco, ao redor do Monte Kilimanjaro nós observamos florestas verdes e inclusive o Monte Kilimanjaro coberto de neve. Então nós vemos que o continente africano ele é bem diverso, ele não pode ser definido somente como uma grande extensão de deserto, somente com a situação da pobreza, as pessoas negras, porque não são somente esses os habitantes do continente africano, essa não é a única paisagem do continente africano, e esses não são os únicos lugares que existem. O continente é muito grande e diverso. A noção de território no continente africano também vai ser diversificada de acordo com os reinos que nós vamos estudar. Enquanto que em Europa a noção de território significava terras, acúmulo de terras, um país, uma nação europeia
que tivesse muitas terras acumuladas, ela também teria uma grande extensão territorial. Para os africanos, nem sempre a posse da terra significava ter aquela terra, aquele território sob seu governo, sob o governo de uma nação, não é? Os reinos em África, eles dominavam mais as pessoas do que os territórios. Então, se algumas comunidades eram dominadas por um soberano de um reino, ali as pessoas que estão morando naquela localidade estão subjugadas àquele reino, portanto, o território que fazem parte também está subjugado. Não existia essa noção que tem em Europa, que tem hoje em dia no Brasil, que é da propriedade privada, aquela terra de quem ela pertence, não é? A posse da terra, a noção de posse da terra era diferente em África. As barreiras naturais, elas significam que a paisagem em África, ela pode sim ser uma espécie de barreira que isola diferentes povos, diferentes reinos, assim como também ela é uma paisagem que integra. Então, o deserto do Saara funciona como uma barreira natural. Quem está acima do deserto do Saara de estar em dificuldade, maiores dificuldades de entrar em contato com quem está abaixo, ou seja, a região subsaariana. Então, essas barreiras naturais elas existem, o que não significa que elas vão isolar os povos. Nós vamos ver logo mais que o deserto do Saara abriga grandes rotas comerciais. Bem, outro ponto importante é a presença dos povos islâmicos no continente africano, sobretudo o norte da África. Hoje é povoado por povos islâmicos. Os países que do norte da África, todos eles têm a religião muçulmana. Nós estudamos o islamismo no ano passado, vocês lembram bem que é uma religião que floresceu no Oriente Médio, perto ali de Jerusalém, e é uma religião que, parecido com o cristianismo, é uma religião monoteísta, acredita em apenas um Deus, tem no profeta Maomé o seu grande expoente, assim como o cristianismo tem na figura de Jesus Cristo o seu grande expoente. E então, quer dizer que na África existe islamismo? Sim, a presença do islamismo ela é um fator fundamental para que a história da África seja construída como ela é hoje. Até hoje existem muitos países que têm a religião islâmica, os muçulmanos, né, como a religião oficial daquele país, ok? Então, vamos lá. Passando para a página 5, nós vemos a África subsaariana, que é justamente aquela porção que está abaixo do deserto do Saara. O deserto do Saara é uma faixa de terra desértica, seca, com temperaturas extremas durante o dia e temperaturas extremas durante a noite, que ela acaba por funcionar tanto como barreira natural, dificultando o intercâmbio de povos, também como um território de rotas comerciais, facilitando com que povos troquem conhecimento. A troca de conhecimento é muito importante para a gente entender a história da África, tanto subsaariana como num todo, porque nessa localidade existe uma carência de fontes históricas escritas. Os historiadores eles precisam de outras fontes históricas para entender a história da África subsaariana, porque registros escritos se perdem muito fácil, muito porque esses povos construíam seus registros escritos, registravam sua história em materiais perecíveis como a madeira, como o barro, que são materiais que se perdem facilmente com o tempo, diferente da pedra, do metal, que guardam muito tempo aquela informação. Então, como saber a história da África subsaariana? A história oral é a grande fonte de saber histórico sobre a África subsaariana. O que significa história oral? Significa aquelas narrativas históricas construídas a partir de fontes orais, ou seja, relatos, narrativas, mitos, lendas, descrições, entrevistas, exposições, palestras, tudo isso proferido pela fala é utilizado pelos historiadores para que eles entendam a história da África subsaariana. Então, se a história oral tem que ser dita por alguém, quem é que nos diz a história da África subsaariana? Existe a figura do griot. O griot essa figura que está representada aqui ao lado no slide. O griot ele é geralmente uma pessoa que é destinada na comunidade para que ela receba oralmente, a ela seja transmitida todo o saber da comunidade, ele aprende, ele transforma esse saber em música, narrativas, lendas, mitos,
histórias fáceis de serem lembradas por sua comunidade e ele as transmite geralmente com um instrumento musical para acompanhar. Então o griot ele é conhecido na África como uma verdadeira biblioteca humana, porque ele acumula todo o saber da sua comunidade, acumula a história da sua comunidade, como aquele povo chegou ali naquele território, como se desenvolveu e transmite para as próximas gerações. Então sempre tem a figura de um griot em África para que a história da África continue viva. Tudo bem? Vão grifando aí na página 5 as partes que eu estou referenciando. Enquanto isso, nós vamos para a página 6 estudar especificamente agora os grandes reinos e as grandes riquezas. Os reinos que nós vamos estudar, todos eles estão baseados, né, em uma economia, em uma organização. Não são lugares de absoluta pobreza, não são lugares de abandono. Pelo contrário, são grandes civilizações organizadas, que têm sua economia e que tiveram contato também com outros povos, não estão isolados, tá bom? Então, começando com o reino de Gana, o reino de Gana é habitado pelo povo Soninquês. Esse povo Soninquês fundou um reino na região oeste da África, ou seja, a região ocidental, aquela região que está próxima do Oceano Atlântico. A grande base econômica deles era na agricultura. Primeiro eles eram grandes agricultores que se uniram, mas logo descobriram as minas de ouro para explorar e fizeram da exploração do ouro a principal atividade econômica no Reino de Gana. Então o Reino de Gana atingiu o auge no século X, tá? Ele foi fundado ali mais ou menos no século IX, século VIII, e atingiu o seu auge no século X, o apogeu, quando o ouro estava em seu maior valor, quando o território deles era muito grande. O apogeu significa isso, quando tinha muitas pessoas, tinha um certo destaque, né, na sociedade. Então vocês grifem o primeiro, o segundo e o terceiro parágrafo, tá bom? Bem, como Gana se desenvolveu? Lembram que eu falei que o deserto de Saara serve como uma barreira natural, mas também como um território de trocas comerciais, rotas comerciais que permite que povos se encontrem? Justamente. As grandes caravanas do deserto eram grandes cortejos de, geralmente, comerciantes islâmicos, muçulmanos, vindos da Arábia, vindos do Oriente Médio, passando pela Europa e chegando até a África, e eles estavam comercializando diversos produtos, tanto eles vindo de Europa quanto de Oriente Médio. Então, essas caravanas elas passavam dentro do reino de Gana. O reino de Gana se desenvolveu a partir dessas grandes caravanas no deserto. Então, essa posição estratégica permitiu com que o reino de Gana trocasse seu ouro por diversos produtos que eram vendidos nessas caravanas. Assim se dá o florescimento desse reino. Até que a capital do reino, que é conhecida de nome Cumbi Salé, vai cair em 1240 por conta de grandes invasões, por conta de enfraquecimento comercial, porque nós entendemos a história dessa forma. Ora acordos, ora conflitos. Então, enquanto as trocas comerciais das grandes caravanas estão acontecendo, existem relações de acordo acontecendo ali. Enquanto tem guerras, invasões, existem relações de violência, de conflito. Então, às vezes, os acordos são responsáveis pela manutenção do reino e os conflitos são responsáveis pela sua destruição. Isso aconteceu no reino de Gana no século XIII. O reino enfraqueceu, perdeu seu domínio e a gente vai estudando outros reinos a seguir. Virem a página 8, vocês vão ver o reino do Mali. Novamente, essa imagem que eu trago aqui para vocês, ela é para mostrar a riqueza, a diversidade, para mostrar as roupas, para mostrar a cultura, os costumes desses reinos que floresceram em África, para que a gente não tenha aquela ideia da pobreza, apenas da pele escura, apenas das religiões animistas, aquelas religiões que não acreditam em um Deus. Existe sim religião cristã no continente africano, existe islamismo, existe religiões mais voltadas ao animismo, que são aquelas religiões da natureza, enfim, para isso que a gente estuda a história do continente africano, para que não tenhamos ideias erradas, ideias preconcebidas, não é? Então, o Reino do Mali, ele já vai ser fundado no século XIII, logo parecido, ali pertinho ali do final do apogeu, né? O fim do reino
desculpem, Gana. Então esse reino ele vai ser fundado em 1235. O rei deles ele é chamado de Musa, é o Musa. Esse Musa ele é o nome ele é como se chama o rei. Para eles a palavra rei, a palavra líder era Musa. E o reino do Mali, quem mora no Mali eram os malineses. Então eles falavam seus próprios idiomas. Esses musas, esses mansas musas, que são os grandes reis, eles vão ser as autoridades máximas nesse reino. E um fato importante que vai influenciar na história desse reino de Mali é a conversão de um dos reis, o chamado Mansa Musa, que foi um rei que governou o Mali durante o século XIII. Ele vai se converter ao islamismo. Então a conversão dele ao islamismo vai influenciar toda a organização daquele povo. Eles também tinham o ouro como a principal riqueza, exploravam muito ouro, as minas de ouro eram muito exploradas. Inclusive, vocês podem ver nessa imagem. Essa imagem refere-se ao cortejo de Kangomusa, que foi um dos líderes do reino de Mali e que ele, durante o século XIV, viajou do reino de Mali até Meca, peregrinou até Meca, que é a cidade que nós vimos no ano passado, a cidade mais importante para os muçulmanos, para a religião do islamismo. Todos os muçulmanos devem ir a Meca uma vez na vida, assim prega a religião do islamismo. Então, Kangomusa, como líder do Mali, resolveu levar seu povo, levou cerca de 60 mil homens, como está descrito aqui no livro de vocês, na página 9, e foi andando do reino de Mali, na África, até o Oriente Médio. Ele peregrinou durante alguns anos, né? Foi um ano que durou essa peregrinação dele. E ele, por onde foi passando, ele doava tanto ouro, como diz aqui no quadradinho azul, no livro de vocês, que o ouro começou a perder valor. Por onde ele passava, ele doava o ouro dele, porque o reino do Mali esbanjava ouro. Então era um reino muito rico que tinha no ouro sua principal demonstração de poder e riqueza. Esse reino vai atingir o seu declínio no século XV, vai ter uma alta urbanização, vai ter cidades com grandes obras, grandes mesquitas, que são os templos religiosos da religião muçulmana. E assim como vocês podem ver aqui na página 9, essa imagem que está trazida é de uma grande mesquita que hoje é um patrimônio histórico da Unesco, ou seja, um patrimônio reconhecido como um patrimônio da humanidade, uma grande obra deixada aí ao longo do tempo, tá bom? Vamos passar para a página 10, onde tem dois outros reinos. Vamos começar pelo reino de Songhai. O reino de Songhai também muito parecido com o reino do Mali. Ele já vai ser fundado no século VII, mas ele vai estar ligado ao reino de Gana, não é? Ele vai ser vizinho de Mali e ele vai ser um grande aliado de Gana e Mali. Só que a partir do século X é que esse reino vai se rebelar contra o reino de Mali e vai ser um reino independente, tá? Uma grande característica desse reino também é que o líder chamado Aliber, ele vai ser muçulmano, vai se converter ao islamismo. Então, o islamismo vai também influenciar a organização desse povo, como eles vão se organizar, se comportar, quais deuses eles vão deixar de cultuar e vão cultuar somente Alá, que é o Deus Islã. Eles eram caracterizados pelo comércio de marfim, que é a matéria que reside nos dentes de elefantes, por exemplo. É um material de muito valor comercial em Europa e no Oriente Médio, e também por comercializar pessoas escravizadas. Não é? Então, a escravidão africana, ela existia no continente africano. Quando os escravos africanos forem trazidos para o Brasil, forem levados para os Estados Unidos da América, esses escravos eles já eram capturados em África e vendidos no continente americano, tanto do sul quanto do norte. Nós vamos ver isso nas próximas unidades. E uma grande característica do reino de Songhai era o exército profissional, como está trazido aqui nessa imagem acima. Mostra um exército altamente profissionalizado, altamente equipado, cavaleiros com lanças, uso de cavalos, uso de adornos, armaduras, pessoas, bandas militares atrás. Então, foi um reino que se caracterizou muito pelo domínio através dos conflitos, da violência, através das guerras. E eles eram profissionais, ou seja, assim como a Europa
uma nação precisa de um exército profissional, um país precisa de um exército profissional para manter os seus territórios, no reino de Songhai vamos encontrar essa característica lá no século XV, tá bom? Bem, o último reino que nós vamos estudar é o reino do Congo. Esse reino, ele é um reino com grande extensão territorial e algumas características diferentes dos outros que nós estudamos. Ele foi fundado no século XIV, já é um dos reinos mais tardios. A etnia que forma esse povo do Congo, do reino do Congo, são os Bantu. Essa etnia, o que é uma etnia, gente? Uma etnia é como se fosse como se os animais têm espécies, os seres humanos têm a etnia. A etnia é aquilo que marca a diferença entre pessoas de uma mesma comunidade, de um mesmo povo. Cada povo em África tem a sua etnia. Então, um grande grupo da etnia Bantu era que habitava o reino do Congo. Nós vamos ver as etnias também indígenas aqui no Brasil. Nós podemos dizer que todo indígena é igual? Não. Os indígenas têm suas etnias, que são aquelas características que marcam a diferença entre eles, como o idioma, os costumes, as pinturas corporais, os mitos, as narrativas, os territórios que ocupam. Isso também existe em África. Todo africano é igual? Não. Toda pessoa de pele preta é igual? Não. Ela tem suas etnias, seus traços característicos, traços físicos, nariz de certos formatos, cabelos e etc. Tudo isso são traços étnicos, ou seja, traços que marcam a etnia. Esse povo da etnia Bantu vai ser a maior parte das pessoas que serão trazidas como escravizados aqui para o Brasil. Por isso, então, é que o Reino do Congo vai ser um grande fornecedor de escravos aqui para o Brasil. A sua autoridade máxima, o rei, o líder, como queiram chamar, era chamado de Manicongo, no nome na etnia dos Bantus, no nome na língua do Reino do Congo. Uma grande diferença dos três reinos anteriores que nós vimos é que o Manicongo ele vai se converter ao catolicismo, não é? Ele não vai se converter ao islamismo, porque ele acreditava que a aliança com os portugueses, que foi um dos povos que teve contato com o Reino do Congo, seria proveitosa, iria dar riqueza, iria dar avanço comercial, contato com o resto do mundo. Então, para isso, o líder do Reino do Congo se converte para o catolicismo e adota o nome de João I, ou seja, ele renega o nome dele, é chamado de Nzingankuo, e ele vai ser rebatizado com o seu nome cristão, que é João I. Então a gente vê aqui que a religião, a conversão a diversas religiões no continente africano, principalmente entre os séculos 10 a 15, ela está ligada ao fortalecimento e ao estabelecimento de alianças, geralmente alianças comerciais, né, alianças que vão fazer esses reinos prosperarem. Tá? Eles tinham a economia baseada no fornecimento de cobre e de pessoas escravizadas para os portugueses, sobretudo, e os europeus que passavam ali pelo reino do Congo. Esse reino enfraqueceu no século XVII e foi tomado por outros povos. Então nós vimos aí a grande lógica que o continente africano está inserido. É a troca comercial, tanto com povos do Oriente Médio quanto com os povos dos europeus. Podemos dizer que a África é um continente esquecido e isolado? Jamais podemos dizer isso, porque estamos estudando que em pleno século VII, século VIII, enquanto a Europa ainda nem é uma nação, os povos da África estão comercializando entre si com povos do Oriente Médio, estão desenvolvendo reinos, fortalecendo sua economia. É essa África desenvolvida que os portugueses vão encontrar. Então, quando os portugueses entram em contato com os africanos da costa
Atlântica, que está descrito aí na página 13 do livro de vocês, eles vão encontrar uma sociedade urbanizada e altamente desenvolvida. Essa pintura que está aí na página de vocês, a primeira pintura, ela representa a cidade de Ceuta. A cidade de Ceuta é uma cidade que ficava ali bem pertinho da Europa, no limite ali. Ela hoje é no país chamado Marrocos, mas antes, no século XV, quando os portugueses chegaram lá, ela era uma cidade autônoma que ficava bem pertinho ali da Europa, bem pertinho ali de onde é a Espanha hoje, assim. Bastava algumas horinhas de navio para chegar lá. Então, quando os portugueses chegaram navegando, né, através das grandes navegações ocorridas no século XV, chegaram em Ceuta, no continente africano, encontraram uma sociedade altamente desenvolvida, com grandes casas, com grandes templos religiosos, com figura de rei, com muita riqueza, moeda, comércio, tudo florescendo, inclusive cidades mais organizadas do que a cidade mais organizada que Lisboa, maior do que a capital portuguesa. Então, esqueçamos essa ideia do continente miséria, do continente pobre, do continente esquecido e isolado, tá bom? E o que os portugueses fizeram nessas cidades quando entravam em contato? A exemplo de Ceuta, a exemplo de outras cidades da costa atlântica. Eles estabeleciam feitorias. O que eram as feitorias? As feitorias eram postos comerciais, entrepostos comerciais, que funcionavam como um posto ali, uma casa, lugares que compravam produtos de África, né? A feitoria era estabelecida em África, então a feitoria comprava os produtos que existiam no continente africano e vendia para os navios portugueses que chegavam ali. Então a feitoria tinha a função de comprar os produtos que estavam circulando ali na cidade onde a feitoria estava estabelecida e quando chegasse o navio, ela dava e vendia para o navio levar para a Europa ou para outros lugares. Então a feitoria é um entreposto comercial que compra produtos de um continente e leva para outros. Os portugueses estabeleceram feitorias ao longo da costa atlântica, ou seja, a parte de África que está virada para o Oceano Atlântico. E os principais produtos que eram comercializados eram o ouro, o açúcar, a própria força de trabalho escrava, ou seja, africanos escravizados que eram capturados em África eram vendidos para navios portugueses, tá bom? É isso que a gente vai tratar. A escravidão em África, então, ela já existia no continente africano antes dos portugueses chegarem, mas ela era realizada em pequena escala, naquelas comunidades ali que estavam próximos ao reino do Mali, ao reino de Gana, ao reino de Songhai, que nós vimos anteriormente. Comunidades que não estavam ligadas a esse reino já praticavam essa captura de escravos e venda para os outros reinos, tá bom? Essa é uma prática predominante na África Atlântica, ou seja, nessa porção que está ligada, levada ao Oceano Atlântico. Essa escravidão geralmente era feita por prisão, ou seja, lugares que entravam em conflito aprisionavam o grupo vencedor, aprisionava o grupo perdedor e escravizava os perdedores. Ou então, por dívidas, pessoas que não tinham como pagar suas dívidas vendiam sua força de trabalho e tornavam-se escravizadas. Tá? Outra prática de escravização na África, ela vai acontecer quando reinos islâmicos, ou seja, reinos muçulmanos que adotam o islamismo, vão começar a praticar a escravização de infiéis. Para a religião islâmica, para o Islã, qualquer pessoa que não acredite no islamismo é chamada de infiel. Então, esses líderes desses reinos vão passar a escravizar qualquer africano que não fosse muçulmano. Então, aí a escravização vai aumentar bastante, tá bom? E Portugal vai se beneficiar muito desse comércio de escravizados. Já chega no continente africano, encontra essa prática, começa a fomentar esse comércio, começa a investir, a comprar mais escravos. Então, se existe uma oferta muito grande de um produto no mercado,
a tendência é que o preço daquele produto se valorize, aumente e ele continue sendo abastecido no mercado. Se tem 100 produtos numa prateleira, as pessoas compram os 100 produtos em um dia, a tendência é que o dono do mercado tenha que repor mais produtos. Então, assim é a lógica do comércio de escravizados em África. Quanto mais Portugal estava comprando, mais a África estava produzindo seus escravizados, tá bom? Para a gente encerrar, tem o contato dos africanos e portugueses já no outro lado de África, a costa Índica. Para vocês entenderem bem, a costa Atlântica tem um mapa na página 15. A costa Índica é justamente a parte do continente que está virada para o Oceano Índico, tá? Aquele oceano que está virado para o Oriente. Então, na página 16, tem essa foto que é uma cidade de Sofala. Foi uma cidade que ela está justamente na parte da costa índica de África. Os portugueses, claro, estabeleceram uma feitoria lá. O navegante Bartolomeu Dias, ele estava tentando encontrar rotas comerciais que levassem às Índias Orientais. Então, parou nesse lugar, nessa cidade de Sofala, e conseguiu construir feitorias comerciais ali para comprar os produtos e levar, abastecer os navios, consertar navios, comprar mão de obra escravizada, etc. Abastecer tudo que ele precisava para aquelas viagens. Então, assim, ele estabeleceu feitorias, essas feitorias ajudavam os outros navios portugueses que estavam passando por ali, para que o objetivo último era chegar às Índias Orientais. Não foi muito fácil a vida dos portugueses na costa índica, mas os portugueses conseguiram sim estabelecer algumas feitorias, resistir aos conflitos com os africanos que ali residiam e, enfim, chegaram ao objetivo deles, que era encontrar uma rota comercial para as Índias Orientais. Então, meus queridos alunos e queridas alunas, esse é a nossa unidade da África, tanto ela está bem completa, né? A intenção dessa unidade é mostrar para vocês que a África é um continente muito diverso, multifacetado, grande. Não dá para resumir em algumas palavras. Isso aqui é só uma introdução. Mas na frente, no primeiro ano do ensino médio, no segundo ano do ensino médio, a gente detalha bem e a gente vai entendendo as particularidades, né? No nono ano, nós vamos estudar melhor os conflitos sociais que ocorrem hoje em África e muito do que a gente está estudando hoje vai fazer mais sentido quando a gente vê como é o presente. Então, para a gente se deixar dos preconceitos, a gente precisa estudar. Essa unidade está riquíssima, vocês vão acompanhar essa videoaula quantas vezes quiserem e vão grifando o livro de vocês conforme eu for falando coisas importantes, coisas que vocês vão lendo que eu estou falando igual, vocês vão marcando, que é porque com certeza essas informações vão lhes ser úteis. Tá? A atividade está na página 17 e 18. Depois da aula vocês vão respondendo com as próprias palavras de vocês as atividades que estão contidas aqui dentro da unidade, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, aguardo a participação de vocês através do aplicativo Clipe Escola. Qualquer dúvida que tenham, não hesitem em me mandar uma mensagem que eu terei prazer em respondê-los. Vou desejando que estejam com saúde, que fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!